A graça e a paz do Senhor seja com a tua vida. Nós estamos falando a respeito do sábado. E eu digo porque eu não guardo o sábado. Nós vimos na palavra passada que o sábado não foi imposto para os gentios, que as leis judaicas não foram feitas para os gentios. Isso ficou decidido no Concílio de Jerusalém. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Que o sábado, que as leis judaicas. Porque, como eu disse, para o judeu, mais importante era a circuncisão do que o próprio sábado. Se você não fizesse circuncisão ou não fosse circuncidado, você jamais faria parte do povo judeu. Então, a primeira coisa era a circuncisão. É mais importante do que o próprio sábado. Então, tem pessoas que querem colocar o sábado acima de todas as coisas, até do próprio Senhor, e acabam se esquecendo de que o sábado é mais importante para o judeu, é mais importante, aliás, a circuncisão é mais importante do que o sábado. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:3, ele diz assim: e de novo protesto, e todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Quer dizer, se nós obedecemos um item da lei, um item, nós somos obrigados a obedecer toda a lei. Assim diz o apóstolo Paulo. Essa era uma briga da igreja, era uma discussão na igreja primitiva para saber como é que os gentios iriam se portar diante da lei judaica. Era alguma coisa que eles precisavam responder, e que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos nós vemos lá o concílio se reunindo e tomando algumas decisões que era para os gentios fazer, e não obrigar os gentios a carregar o jugo que nem mesmo eles conseguiam carregar. Diz lá, eu creio que foi Tiago quem se levantou, Pedro se levantou e disse que não era justo colocar sobre os ombros do gentio uma carga que nem eles conseguiam aí levar. Então nós muitas vezes queremos colocar cargas, jugo no ombro dos nossos irmãos. E muitas igrejas colocam um monte de jugo que nem mesmo eles conseguem suportar este jugo. Muitas pessoas que dizem, você não pode fazer isso, aquilo outro, e um monte de coisa, mas eles mesmos continuam fazendo tudo aquilo e muito mais. Então é uma hipocrisia, é por isso que Jesus chama os judeus de hipócritas. No judaísmo era igualzinho. Eles mandavam os outros fazer, mas eles mesmos não queriam fazer nada. Eles não faziam nada. Então eles mandavam. Por isso Jesus diz, vocês são sepulcros caiados, bonitinho por fora e podre por dentro. Isso era uma bronca que Jesus sempre teve paciência com aqueles que se achegavam a ele com o coração aberto, pedindo misericórdia, mas com aqueles que afrontavam a ele, aqueles que iam tentando destruir. Jesus não tinha paciência. Você vê que Jesus não tinha paciência com o fariseu, com aqueles hipócritas que vinham preparando armadilhas para que ele pudesse cair nessas armadilhas, mas ele sempre saía. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor, glória a Deus por isso, né? Então hoje, muitas pessoas dizem, mas você não obedece, você não guarda o sábado é santo, isso é uma ordenança. Deus tem no Antigo Testamento muitas outras ordenanças. Então, se nós formos obedecer uma ordenança, nós temos que obedecer a todas as ordenanças. É isso que Paulo fala. Então não adianta nada você obedecer um item da lei, 2 itens da lei, e não obedecer o resto. Não tem proveito nenhum. Já que você vai fazer uma coisa, faça bem feito. Agora, uma parte guarda o sábado, a outra
tem um outro costume, a outra leva a Arca da Aliança, a outra faz isso, a outra não pode subir no altar, a outra tem o santuário como a Arca da Aliança aqui na terra. Mas todas essas coisas foram buscar lá no Antigo Testamento para trazer, para tentar encaixar o Antigo com o Novo Testamento. E a palavra em Hebreus diz que o Senhor ofereceu de uma vez por todas um sacrifício para que não precisasse mais oferecer sacrifício nenhum. Então Paulo diz assim, olha o que Paulo diz na sua carta aqui, que eu vou ler aos irmãos, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 23, diz assim, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Dos homens. Meu irmão, eu quero deixar bem claro para você uma coisa, a doutrina que vem para a nossa vida dos apóstolos, ensino dos apóstolos para nós, ensino bíblico para nós. Outra coisa é a doutrina, o ensino dos homens, que Paulo fala que são ensinos doentios. Por quê? Porque tem muita coisa humana nisso tudo. São preceitos humanos. Olha, uma coisa muito comum quando chegou no Brasil, lá em Belém do Pará, uma certa igreja chegou, as mulheres usavam cabelo comprido, como lá é muito calor, elas acostumavam a rolar e fazer um coque aqui, um coquezinho. Hoje em dia, isso virou uma doutrina de uma certa igreja. Todas as mulheres andam de coque. Isso é um ensino humano. É uma doutrina humana. Você querer fazer da doutrina dos tempos dos apóstolos a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de vestir, a maneira de comer, todos esses costumes que nós não podemos chamar doutrina, são costumes. Fazer destes costumes para os dias de hoje é um erro. E obrigar que o outro não é salvo, porque o outro não tem o mesmo costume que eu tenho. Eu tenho o costume de quando eu almoço deitado, comendo assim, com um monte de travesseiro. Ele almoça sentado na mesa. Então cada um tem um costume. Não vamos confundir o costume da época com doutrina. Tem muitas pessoas, a doutrina da minha igreja é essa daqui, que eu não posso cortar meu cabelo. A doutrina da minha igreja é que eu não posso ter barba. A doutrina da minha igreja é que eu não posso usar calça, tem que ser vestidão. Não posso raspar debaixo do braço. Coisa ridícula. Mas fazer o quê? Diz que a doutrina da igreja, ainda bem que ele fala da minha igreja, a igreja dele, não é a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos dizer que essa pessoa que não faz aquilo que eu faço, ela não pertence à igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo é de Jesus Cristo, não é sua. E nem do seu pastor, e nem do seu presbítero, e nem do seu bispo, e nem de ninguém. Esse negócio de que somente, antigamente a igreja romana dizia, somente aqueles que são da igreja romana estão salvos. Que idiotice. A salvação é de Jesus Cristo, não é de igreja. A igreja tem que ajudar o povo de Deus a caminhar, crescer, enfrentar esta vida que enfrentamos no dia a dia, comunhão. Isso aqui é igreja. Igreja não é impor sobre a vida das pessoas um jugo que nem mesmo eles não conseguem suportar. Porque falam que tem que ser celibatário. Só que tem um monte de filho de padre. Tem que ser celibatário. Só que tem um monte de homossexual. Mas como você fala isso? Porque eu vivi dentro da igreja romana durante
4 anos e meio eu estive ali fazendo a filosofia e um pouco de teologia, e eu pude presenciar muitas coisas que eu nem vou conversar com você agora. Então nós precisamos ter a consciência de que igreja não tem dono. A igreja, o único dono dela, se chama Jesus Cristo. Ah, mas o Papa é o representante. Ele não tem representante. Deus não tem representante nenhum nesta terra. Deus, ele é representado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, nada disso de que o Papa é o representante de Cristo nessa terra, é o Cristo encarnado, né? Sei lá quantas outras coisas. É Jesus Cristo, ele não precisa ser representado, ele acabou. Né? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós trabalhamos com Cristo, mas nós não somos o próprio Cristo. A palavra do apóstolo Paulo vem bem de encontro com isso, né? Aos quais nós não devemos, olha, as coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos de doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor senão para a satisfação da carne. Meu irmão, tudo aquilo que é exterior, ela vem satisfazer a nossa carne somente. Todas essas coisas, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfazer a carne. O que nós falamos, irmãos? Olha, não há valor nenhum. Jesus fala, quando você jejuar, lava o seu rosto. Quando você dá esmola, que a esquerda não sabe o que a direita faz. Por quê? Porque isso tudo, os valores são carnais. Se você quer receber esses valores são da própria carne. Você vai jejuar e vai ficar com aquela cara de moribundo. Ele é mais santo do que o outro, porque ele guarda o sábado, o outro não guarda. O outro não guarda, ele guarda o sábado. E quando foi que surgiu essa doutrina? Surgiu no século XIX. A doutrina de guardar o sábado surgiu no século XIX. E tem muitas coisas que surgiram agora, do século XIX para cá. E em 1800 anos, eu sempre pego uma pessoa para conversar, às vezes na rua, ela fala, mas porque a minha igreja é certa, porque a minha igreja guarda isso, guarda aquilo, e eu falo para ela, escuta, quando surgiu a tua igreja? Todas essas igrejas surgiram depois do século XIX. E ela fala, surgiu, então até 1800, ninguém se salvou, até 1800, todos foram para os quintos dos infernos. Tenha santa paciência. Tem um pouquinho de raciocínio. Nós temos que raciocinar. E sabemos que Deus é Deus para salvar, com a tua igreja ou sem a tua igreja. Deus é Deus para salvar aonde Ele quiser. Ele é soberano. Então Deus não precisa da tua igreja para falar, eu vou salvar só na tua igreja. Se fosse assim, eu pediria tem documentação assinada por Jesus Cristo. Olha, eu só salvo agora, a partir de hoje, eu vou fazer uma procuração para o Bispo Francisco, só a igreja anglicana reformada que salva. É só ali, entrou ali, se salvou. Tem? Ninguém tem. Tenha santa paciência. Isso é um abuso. Isso é para querer pescar pessoas no aquário dos outros. São todos pessoal que gosta de ficar pescando no aquário dos outros. Principalmente esse pessoal que usa véu, não raspa debaixo do braço, dizendo que tudo isso é ensino. Olha o que o apóstolo Paulo em Colossenses 2,13 diz aqui. Olha aí. Desejando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si, diz o apóstolo de Jesus Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
que ninguém vos julgue. Nós não somos ninguém para ficar julgando os outros, não. Porque o outro não come, foi aquilo que Jesus disse a Pedro, quando Pedro viu, teve aquela visão lá em Cornélio, né? Que Pedro teve aquela visão, Jesus disse o que para ele? Mate e come, é impuro. Não purifique aquilo que Deus purificou. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Um forte abraço.